Olá, eu sou o professor Felipe Guerra e estou gravando esse vídeo exatamente às 5h10 da manhã para trazer um conteúdo para vocês relacionados à reforma tributária e os impactos para as empresas optantes pelo Simples Nacional. E nesse vídeo eu vou abordar aqui os cálculos, você vai conseguir visualizar matematicamente onde que estão esses impactos, tá? Para que você já possa aí se antecipar com relação às projeções para os seus clientes. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo que a reforma tributária traz de modificações para o Simples Nacional. Então, o tema do nosso vídeo, reforma tributária, impacto para as empresas optantes pelo Simples. Estou deixando aqui o endereço do meu Instagram, @prof.felipeguerra. Pessoal, para a gente entender bem e de forma prática esses impactos para as empresas do Simples, eu trouxe aqui um exemplo de cálculo do DAS, tá? De apuração do Simples Nacional, para que a gente possa trabalhar com base nele. Eu trouxe aqui de uma empresa comércio atacadista, que está tributada lá no anexo 1, tá? Da Lei Complementar 123, e eu trouxe aqui alguns dados importantes. A RBT12, a receita bruta dos últimos 12 meses, foi de R$100 mil. E a receita no mês de apuração, que aqui é janeiro de 2023, foi de R$ 26.236. Extraindo os dados lá do anexo 1, nós temos uma alíquota nominal nessa faixa de 4%, uma parcela a deduzir de 0%, e fazendo o cálculo da alíquota efetiva, que a gente pode até abordar em um próximo vídeo, nós chegamos a uma alíquota de 4%. 4% de 26.236 reais, nós chegamos num Simples Nacional de R$ 1.049,44. Fazendo a distribuição dos tributos que estão dentro do DAS, em cima desse valor, nós temos o seguinte: imposto de renda e contribuição social somados correspondem a 9%, ou seja, R$ 94,45. PIS e COFINS somados correspondem a 15,50%, ou seja, R$ 162,66. Contribuição previdenciária patronal, 41,50%, que corresponde a R$ 435,52, e o ICMS, 34%, que correspondem a R$ 356,81. Somados esses tributos, eles batem com o valor total de R$ 1.049,44. Cálculo muito simples aqui do DAS de uma competência, tá? Pois bem, só que antes de nós falarmos dos impactos trazidos pela reforma tributária, eu preciso explicar para vocês um ponto importante, tá? Que diz respeito às espécies possíveis de não cumulatividade. Esse é um assunto, pessoal, que pouquíssima gente conhece, tá? Quando se fala em não cumulatividade, as pessoas costumam colocar tudo em um mesmo saco, entender que tudo se trata da mesma coisa, mas isso não é verdade. Existem, pelo menos, 5 espécies possíveis de não cumulatividade. A primeira delas é o método de subtração base sobre base, que é também conhecido como método direto subtrativo. O segundo método, que é o direto aditivo, é onde você vai aplicar uma alíquota sobre o valor agregado. Já o terceiro método, que é o indireto subtrativo, você vai calcular uma diferença entre as alíquotas de entradas e saídas. Já no método indireto aditivo, você vai fazer uma soma das alíquotas aplicadas sobre os elementos do valor agregado. E por fim, nós temos o método de subtração de imposto sobre imposto, onde nós vamos apurar tributo sobre tributo. Ah, professor, o que é que isso tem a ver com o Simples Nacional e reforma tributária? Tudo, prestem bem atenção, tá? Por opção do legislador, o ICMS e o IPI utilizam-se do método de subtração de imposto sobre imposto, aonde a gente diz que o ICMS é um imposto com crédito escritural. Eu só posso tomar de crédito aquilo que está destacado, escriturado no documento fiscal. Já quando a gente vem para o PIS e a COFINS, o método de não cumulatividade muda. Se utiliza-se, em regra, o método de subtração de base sobre base. Portanto,
não me interessa quanto vem destacado no documento. Interessa que eu vou aplicar as minhas alíquotas a determinada base. Entendido isso, a gente pode avançar para alguns cálculos, tá? Primeiro, eu vou fazer um exemplo geral de como é hoje e depois eu vou fazer um exemplo de como fica com a reforma tributária. Nesse nosso exemplo, nós temos uma empresa atacadista, optante pelo Simples Nacional, aquela empresa que nós acabamos de calcular o DAS. Ela teve a sua receita a partir de uma única venda que aconteceu no dia 20 de janeiro, onde o valor total da nota foi de R$ 26.236. Essa empresa optante pelo Simples Nacional, ela vendeu para um varejista optante pelo lucro real, tá? Então, assim, na venda do atacadista, nós tivemos os seguintes dados, tá? Valor da operação, R$ 26.236. ICMS para fins de créditos, que é o ICMS que está lá dentro do DAS, que é o que estará escriturado na nota, R$ 356,81. E o PIS e a COFINS que foi pago dentro do DAS, somente para efeitos visuais aqui para a gente, R$ 162,66. Por que eu disse que somente para efeitos visuais? Porque na hora de se fazer a apuração de ICMS, PIS e COFINS dessa empresa do lucro real, adquirente, o cálculo vai ser o seguinte: valor da operação, R$ 26.236, crédito de ICMS, aquele que veio destacado no documento, R$ 356,81, mas os créditos de PIS e COFINS não são aqueles pagos pela empresa optante pelo Simples Nacional dentro do DAS. A empresa do lucro real, ela vai pegar a base da operação e vai aplicar suas alíquotas da não cumulatividade, 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. Então isso vai fazer com que nós possamos chegar a um crédito de R$ 2.426,83 de PIS e COFINS. Isso se dá por conta da não cumulatividade do PIS e da COFINS não ser imposto contra imposto e sim base contra base. Entendido isso, pessoal, nós vamos agora para o que diz a PEC 45A aprovada na Câmara dos Deputados. Ela diz o seguinte, parágrafo 2º do artigo 146. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos no artigo 156A, que é o IBS, e 195, que é a CBS, ser realizado por meio de regime único, ou seja, dentro do Simples Nacional, nós teremos duas opções. Primeiro, não será permitida a apropriação de créditos pelo contribuinte optante pelo regime único. Pessoal, isso aqui é tranquilo, é semelhante a dizer que a empresa optante pelo Simples não toma crédito de ICMS e de ISS. Até aqui tudo bem, tá? Não toma crédito de PIS e COFINS, até aqui tudo bem. O problema está aqui nesse inciso 2º, que diz o seguinte, ó: será permitido ao adquirente de bens e serviços do contribuinte optante a apropriação dos créditos dos tributos previstos, ou seja, IBS e CBS, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Então, vamos lá trazer isso para o exemplo prático. Essa empresa optante pelo lucro real adquiriu mercadorias da empresa optante pelo Simples Nacional. De forma bem didática, eu substituí o ICMS pelo IBS e substituí PIS e COFINS por CBS. Olha como é que fica a apropriação de créditos para essa empresa do lucro real nesse caso. Quando ela adquirir mercadorias dessa empresa optante pelo Simples Nacional, ela vai ter que tomar crédito de IBS no montante destacado no documento e vai ter que tomar crédito de CBS do montante destacado no documento. Ou seja, o impacto disso de antes da reforma e de depois da reforma fica como? Antes da reforma, créditos sobre as compras, valor total R$ 2.783,64. Depois da reforma, crédito de IBS e CBS, utilizando aqui, pessoal, as alíquotas de ICMS e de PIS e COFINS dentro do DAS, tá? Uma vez que nós não temos ainda a alíquota de CBS e IBS definida, mas pelo que nós temos hoje, o crédito seria de R$ 519,47. Ou seja,
uma diferença apurada de R$ 2.264,17 nos créditos que seriam possíveis de serem apropriados. Ou seja, o valor dos créditos apurados pela empresa optante pelo Simples Nacional, ao adquirir de empresa optante pelo Simples Nacional. Então, a empresa do lucro real, quando ela adquirir de empresa optante pelo Simples Nacional, ela terá os seus créditos mitigados, diminuídos. Então, a pergunta que fica é: será que vai valer a pena para as empresas que estejam ali tributadas pelo lucro real comprar de empresas optantes pelo Simples Nacional? Essa é a pergunta que fica no ar. O tratamento tributário diferenciado e favorecido, que é garantido constitucionalmente às micro e pequenas empresas, está garantido com essa proposta de reforma tributária que nós temos? Bom, pessoal, essa era a reflexão do vídeo de hoje e quero te perguntar, gostou desse vídeo? Então deixa aqui embaixo o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, me siga nas redes sociais e participe do meu grupo de estudos tributários, tá? No Instagram, @prof.felipeguerra, no YouTube, Professor Felipe Guerra. E não esqueça, tá? O tempo de estudo nunca é tempo perdido. Um forte abraço, um excelente dia e a gente se vê logo logo.